Olá, eu quero aqui mandar uma mensagem aos educadores, aos gestores, para que possam participar de nossos projetos. Sou professora Terezinha Ruiz, estou deputada, presidente da Comissão de Educação e trago hoje um desafio a todos os educadores. Lançamos o Prêmio Professor Inovador, que está na sua 4ª edição. Já premiamos muitos educadores com projetos inovadores que têm sido copiados, observados pelos colegas e implementados nas salas de aulas. E agora nós temos uma grande inovação, que é o Prêmio Gestão Inovadora, para que os nossos gestores, assessores das escolas, possam também contribuir com a melhoria pedagógica dos nossos alunos, das nossas classes e do nosso ensino da rede pública de ensino. Portanto, já está lançado, já tem o seu edital publicado e todos vocês, professores, gestores ou assessores das escolas, poderão participar do Prêmio Professor Inovador com projetos inovadores das salas de aula ou gestor inovador para o gestor que realmente realiza o seu trabalho e pode contribuir ainda mais com a escola pública do nosso estado. Então, hoje, eu quero aqui apresentar para vocês a equipe da Comissão de Educação, a qual eu estou como presidente, professora Vera Edvardi, que está respondendo pela comissão, professora Maria José, professora Cleiciane Maia, professora também, já vai entrar como professora, Joana Nelson, ou Lúcia Nelson, como vocês conhecem, Suziane Bindá, professora Luciana Kauper, que todas elas já acompanham vocês, já fazem um trabalho dentro do projeto Professor Inovador durante a Semana de Valorização do Educador, que ocorre todos os anos, no mês de outubro, no período que se comemora o Dia do Educador, o Dia do Professor. E nós também queremos aproveitar para conversar com vocês, mostrar para vocês que nós temos um programa específico para o aluno do ensino médio, que é o projeto POP, Programa de Orientação Profissionalizante. Preocupada, a equipe de educação, eu como deputado estadual, que tenho uma longa experiência na área de educação, preocupado com nossos alunos que têm dificuldades para decidir qual a carreira a seguir, nós criamos um projeto que hoje já está aprovado na Assembleia Legislativa do Amazonas, que é o POP, Programa de Orientação Profissional para os nossos alunos. Logo em seguida, eu vou deixar com que a equipe da Comissão de Educação possa explicar detalhadamente cada um dos nossos projetos, para que eu tenha este ano de 2022 um grande número de projetos inscritos dentro da nossa Comissão de Educação da Assembleia. Eu espero por vocês, estamos ansiosos para conhecer todos os projetos inovadores que estão sendo desenvolvidos nas nossas escolas, nas escolas estaduais, municipais, inclusive nas escolas particulares. Então, é um grande prazer estar apresentando para vocês. Um grande abraço. Fique agora com a Comissão de Educação, com a equipe da professora Terezinha Ruiz. Olá, eu sou a professora Luciana Kauper. Eu sou a professora Cleiciane Maia. E hoje estamos aqui para convidá-lo, você professor, você gestor ou equipe de gestão escolar, que tem algum projeto voltado para a inovação, tecnologia, ou que esteja aplicando algum projeto na sua escola, para vir participar da nossa oficina de escrita científica para a participação de 2 grandes prêmios. E os prêmios são Prêmio Professor Inovador e o Prêmio Gestão Inovadora, que o nosso maior objetivo é proporcionar orientações sobre o planejamento, escrita e divulgações das suas práticas. Que práticas são essas? Práticas pedagógicas que são aplicadas aí na sua escola, de equipe de gestão ou professor. Se você tem alguma prática que você está aplicando junto aos seus alunos, junto à sua escola, que melhore os índices educacionais,
que vise alguma melhoria na escola, então compartilhe conosco, se inscreva e venha conosco participar desses 2 grandes prêmios. Bem, nós somos da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, trabalhamos com a política educacional e análise das condições de funcionalidade. Nós também atuamos como órgão de ouvidoria. E dentro da Comissão de Educação, nós temos vários projetos voltados para a educação. E dentre esses projetos, nós estamos aqui para apresentar o Prêmio Professor Inovador e o Prêmio Gestão Inovadora, eles foram formulados justamente para vocês, profissionais da educação. Dando sequência ao que a professora Luciana está mencionando para vocês, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre como o projeto funciona. Mas, antecipadamente, vocês, professores, educadores, equipe escolar, é importante que vocês pensem nas práticas educativas de vocês, aquilo que você realiza todo dia na escola, um projeto que tem um impacto significativo para os alunos, para a comunidade escolar. Pensou nesse projeto? A partir de agora, pense em escrevê-lo. Pense em escrever dentro de uma estrutura de projetos que nós temos aqui nessa oficina de capacitação, de elaboração, de planejamento dos projetos em forma de resumos expandidos. Então, comece a pensar agora como que você torna esse projeto, que você executa na escola, que tem resultados significativos. Pensa nesse projeto como algo que pode ser conhecido por toda a comunidade amazonense. Então, nosso objetivo, a professora Luciana acabou de dizer, é proporcionar orientações sobre o planejamento de como fazer o resumo expandido, desde as primeiras elaborações, né? Que tipo de elaboração? Tipo de texto, tipo de estrutura, introdução, normas de ABNT, adequações aos critérios de avaliação. Então, nosso objetivo é instrumentalizar como você vai instrumentalizar e orientá-los. Como vocês vão fazer para submeter a escrita de vocês em forma de resumos expandidos em 2 prêmios específicos, não é, professora? É isso mesmo. E dentre esses 2 prêmios, nós também temos o Prêmio Gestão Inovadora. Mas o Professor Inovador também, quem é que pode participar desse Prêmio Professor Inovador? Certo? Você, professor que está atuando no ensino regular, na educação de jovens e adultos, na educação escolar indígena, na educação do campo, seja em qualquer área da educação básica, escolas públicas ou escolas privadas. Se você tem um projeto como a professora Cleiciane acabou de falar, e transforme esse projeto, planeje esse projeto, transforme ele num resumo, transforme num trabalho científico e nos envie, porque nós precisamos conhecer o seu trabalho, outras escolas precisam conhecer esse trabalho, nós precisamos divulgar o que uma escola está fazendo, que dá certo, que aumenta os índices, que melhora o ambiente escolar, que melhora toda a estrutura. Então, vocês podem participar. E nós temos também, com isso, o Prêmio Gestão Inovadora. Gestão Inovadora, ela é o primeiro ano que está acontecendo. Nós vamos entrar na primeira edição, né, professora Cleiciane? Sim. Nos mesmos moldes. Então, o Prêmio Gestão Inovadora é a primeira edição, é o Prêmio Gestão Inovadora 2022 e 2023, ok? E é pela primeira vez nós temos a oferta desse prêmio e também, é claro, de tudo que vem agregado ao prêmio, incluindo os resumos, as publicações, o reconhecimento público, Prêmio Gestão Inovadora 2022 e 2023. E quem pode participar, né? Aliás, qual o objetivo? Identificar, valorizar e divulgar as experiências pedagógicas, sala de aula, dos professores, dos gestores, da equipe escolar. Então, o Prêmio Gestão Inovadora é um prêmio voltado para toda a equipe escolar, toda a equipe de gestão. É um prêmio que foi pensado a partir do fruto de outras propostas e outros projetos, como, por exemplo, o Professor Inovador, né? Que vocês, inclusive, já conhecem, porque já é a 4ª edição, né, do prêmio este ano. Um pouquinho sobre eles nós vamos falar daqui a pouco com a professora Luciana, não é, professora? Acompanhe os detalhes. Bem, quem pode participar do Prêmio Gestão Inovadora?
você, gestor escolar ou equipe de gestão que esteja atuando nas escolas da educação básica. Como a professora Cleiciane falou, nós estamos na primeira edição do Prêmio Gestão Inovadora. O Professor Inovador, nós já estamos entrando esse ano na 4ª edição. E a partir dessa proposta que deu muito certo, né, muitos professores passaram a procurar, a equipe de gestão também se interessou e aí esses 2 prêmios foram idealizados pela deputada professora Terezinha Ruiz, e aí ela também resolveu lançar o prêmio Gestão Inovadora, junto com a Comissão de Educação da ALEAM. Bem, e os nossos prêmios, ele tem um retorno imenso para você. Além de divulgar suas práticas pedagógicas que são aplicadas aí na sua escola, na sua sala de aula, seu campo de ação pedagógico, o prêmio, ele traz premiações, além das premiações, algo muito bom para a vida acadêmica, né, e científica de cada um dos professores que queiram publicar seus trabalhos. O Prêmio Professor Inovador, ele já está na sua 4ª edição. A primeira edição, teve um fruto, né, e o fruto foi o lançamento de um livro na primeira e na 2ª edição. O primeiro livro do Prêmio Professor Inovador, ele tem projetos das edições de 2015 e 2017. O segundo livro, aqui que foi, né, ele tem trabalhos das edições de 2019. E creio, nós tínhamos pouco mais de 100 projetos, né, professora Cleiciane? Exatamente. E aí esses pouco mais de 100 projetos deu um pulo para quase 500 projetos. E nesses quase 500 projetos, nós não conseguimos só compilar em um livro só. Nós tivemos que fazer 3 volumes. Né? 3 volumes. Então, o que vocês estão acompanhando aqui, professores, equipe de gestão, inovadores, é que, desde o comecinho, o prêmio sempre contemplou a valorização dos profissionais da educação, dos educadores e as suas práticas muito exitosas. Acontece que, com o decorrer do tempo, da primeira edição até a última edição, o prêmio tem se expandido grandemente e agora, o que era antes o livro Professor Inovador, virou coletânea Professores Inovadores. E é por isso que nós estamos aqui, para que você participe, submeta seus trabalhos, faça os seus resumos e também esteja conosco publicando aqui na coletânea, Professores Inovadores, o seu trabalho, as suas práticas exitosas do dia a dia. Então, essa oficina é sobretudo para tratar disso. Quanto o prêmio cresceu e como você pode participar dele. E principalmente, professora Cleiciane, como escrever o seu resumo, né, o seu trabalho, quais as normas que você deve utilizar para que o seu trabalho, além de ser premiado, além de ser submetido a uma banca e premiado, ele também esteja aqui, ó, contido na coletânea Inovadores. Né? E a exemplo do Professor Inovador, o Prêmio Gestão Inovadora também dará um fruto de um livro. Né? O livro que faz parte da coletânea Inovadores. Bem, para começar a nossa oficina, nós vamos falar um pouquinho, professora, do que é um resumo expandido. E o que é um resumo expandido? Resumo expandido é um trabalho que visa a difusão científica. Por isso, o professor inovador vai sempre se realizar como um trabalho de publicação. De que forma? Através desse tipo de trabalho de difusão científica, que é o resumo expandido. Tá? Então, todos os trabalhos que vocês publicarem, que vocês submeterem ao prêmio, serão constituídos na forma de resumo expandido. E qual a estrutura do resumo expandido? Você acompanha na tela. Tá? Tem o objetivo do seu trabalho, aquele trabalho que eu falei para vocês lá no iniciozinho, aquele trabalho que você realizou na escola e que agora vai escrever. Objetivo, metodologias, resultados, né? Enfim, resultados, metodologia, conclusões. Então, toda a estrutura do resumo expandido é o que nós vamos tratar nessa oficina, rapidamente, para que você observe o passo a passo de como construir esse trabalho. Tudo bem? Então, acompanhe aí. Qual a estrutura do resumo de resumos expandidos vocês devem submeter ao Prêmio Professor Inovador?
Na verdade, professora Cleiciane, quando nós falamos de resumo expandido, ele tem vários modelos. Cada prêmio, cada congresso, né, escolhe o seu modelo. Né? E aí, nós do Prêmio Professor Inovador e do Prêmio Gestão Inovadora, nós colocamos algumas normas, contanto que sigam também a ABNT. E nós temos uma estrutura que está compilada da seguinte forma: título, instituição, modalidade, autor ou autores, pode ter com o autor, e-mail, introdução, objetivo, materiais e método, resultados, conclusões, palavras-chave, referências, e aí vocês podem também colocar fotos, tabelas, gráficos, né, sobre o autor, que nós estaremos aqui mostrando para vocês como que é que vocês vão fazer, como é que vocês vão escrever todos esses tópicos no seu trabalho. E também tem um tópico de agradecimento. Bem, a estrutura dos prêmios, o projeto ele deve ser apresentado dessa forma, em forma de resumo expandido, conforme também as normas da ABNT. Ela deve ser utilizada a fonte Times New Roman 12, espaçamento e-mail, no máximo 3 páginas de papel no tamanho A4. Então, você vai pegar a sua ideia aí, você vai pegar o seu planejamento, o seu trabalho que você está desenvolvendo, e você vai tentar colocar esse projeto em 3 páginas, em 3 laudas de papel A4. E nessas 3 laudas tem que conter o resumo, as fotos, gráficos ou tabelas sobre o autor e os agradecimentos, tá bom? Incluindo... no primeiro parágrafo do prêmio, no primeiro parágrafo do seu resumo expandido, você coloca o título, no segundo, o nome da escola, e aí vai seguindo toda essa estrutura, né? Você tem que estar em mãos com toda essa estrutura. 4º parágrafo, o nome do autor, com e-mail ao lado, nome do autor, e o e-mail escreve ao lado. No 5º, aí você começa. Nosso resumo, ele é um parágrafo único, certo? Único. Que contém, parágrafo único que vai conter introdução, objetivos, material e métodos, resultados, discussão e conclusões num parágrafo único. Já no 6º parágrafo, você também vai colocar as palavras-chave. No máximo, vocês vão escolher 3 palavras-chave que tenham a ver com o seu trabalho, que lembre o seu trabalho. Se você está trabalhando no meio ambiente, você vai colocar só palavras relacionadas ao meio ambiente que lembre o que você fez no seu trabalho. Quando, poxa, a palavra-chave. Então, esse trabalho, ele trabalha com rio, com igarapés. Esse trabalho nós estamos trabalhando com micro-organismos. Vai lembrar meio ambiente, tá bom? E aí, no final, você pode colocar as referências, resumo dos dados pessoais do autor, que nós vamos estar aqui também mostrando para vocês aqui como é que vocês vão fazer. E, opcionalmente, ele pode ser acrescentado os agradecimentos. Se vocês quiserem agradecer, a equipe de gestão da escola teve um apoio de alguma instituição de ensino e pesquisa, ou algum supermercado, ou alguém que deu um apoio, certo? Um patrocínio, financiou, aí você agradece. Tá? Pode fazer agradecimento, se houver. Conforme a professora Luciana acabou de explicar, o resumo expandido embora o nome seja expandido, é um tipo de difusão de conhecimento, de informação que é breve. Então, 3, 4 laudas é o que vai compor o seu resumo expandido. E a professora falou de cada uma das etapas, ou seja, parágrafos do resumo expandido. Vamos ver com detalhes cada um deles? Acompanhe na tela, por favor, a estrutura do resumo do prêmio, o que contém o título e como ele deve ser construído. O título vai no primeiro parágrafo, como a professora Luciana acabou de mencionar para todos vocês. Deve ser escrito em caixa alta, então fique atento a esses critérios. Professora, onde é que eu encontro esses critérios além desta oficina? O edital. Fique de olho no edital. O edital tem todas as informações que nós estamos tratando aqui nessa oficina. Então, o título, olha só, deve ser escrito em caixa alta, negrito, tamanho 12, detalhes. São detalhes do trabalho. Porque o trabalho, o resumo expandido, tem uma relação direta, obviamente, com os critérios científicos da ABNT, que padroniza, né, que estabelece uma forma de fazer. Então, como é que se faz o título? Dessa forma. Estou mencionando brevemente, e vocês vão acompanhar essa oficina, depois vocês vão ver o edital. Tá? Então, essas informações, fique atento, que tudo isso compõe, torna você competitivo, por exemplo, para alcançar o primeiro lugar do prêmio.
ok? Então, o título deve ter caixa alta, negrito, tamanho 2, centralizado, fica de olho nesses critérios, tá? No máximo 100 caracteres por espaço, então fica de olho nisso. Abaixo, o título deve ser apresentado o nome da escola, série, qual projeto foi, a série em qual projeto foi aplicado, ok? Seguidos o nome completo do autor, olha só, apenas com as letras iniciais maiúsculas, deve ser informado o e-mail do autor da correspondência. A imagem que você vê abaixo é a cara, né? É como vai ficar depois que você aplicar todos esses critérios que você está vendo aqui. Então, abaixo seria como fica tudo isso aplicado uma vez que o trabalho está formatado. Dessa forma como vocês acompanham na tela. Olha aí, o título, caixa alta, negritado, ok? Então, a série em que foi aplicado, o nome do autor, o e-mail. Então, olha bem os critérios em cada uma das etapas dos parágrafos do resumo expandido. Avançando, professora, pode me ajudar, por favor? Claro. Avançando, qual era o próximo parágrafo? A professora mencionou para vocês, né? Próximo parágrafo, o objetivo, que vem de maneira clara. Tá? Então, objetivo, lembra? Quais são os critérios da BNT? Né? Tem a introdução, perdão, antes da introdução você vai dizer brevemente, compõe como foi constituído o trabalho de vocês, o que são as etapas posteriores. Vem a introdução, vem o objetivo no parágrafo seguinte, materiais, métodos. A professora Luciana mencionou que é um parágrafo contínuo, então fica de olho nisso, ok? É um parágrafo contínuo, então se é um parágrafo contínuo, isso é um critério de avaliação do prêmio professor inovador ou do gestão inovadora, você fica atento aos critérios, porque normas você adapta, coloca na estrutura direitinho, submete o trabalho e só espera a aprovação e, quem sabe, a premiação. Tá? Olha aí, a introdução. Abaixo você está vendo a introdução como ela vai ficar depois que você aplicar todos aqueles critérios que estão previstos dentro do edital, ok? Então, como ficaria? Estou na dúvida de como isso vai ficar depois de pronto. Então, a Comissão de Educação teve o cuidado de mostrar para vocês como fica o trabalho depois de formatado. Fica dessa forma aí, tá ok? Também tem números de caracteres que vocês devem ficar atentos na hora de construir o texto. Introdução, o nome já diz, é só uma apresentação do trabalho. Aí você vai ficar de olho nos próximos passos. E lembrando, né, professora Cleiciane, que a introdução ela dá uma visão geral do seu trabalho, da importância de você estar realizando aquele trabalho. Não é? Ali, quando nós começarmos a ler a introdução, nós já iremos ver, poxa, esse professor, ele trabalhou com o meio ambiente, ou trabalhou com a biorremediação, como nós temos aqui, ele fez uma citação aqui, ó, conforme norma da BNT, de um autor que já trabalha com na mesma linha que esse professor, certo? E ele justificou a importância do seu trabalho. Vocês vão fazer isso aonde? Tudo isso vai estar contido na introdução do seu trabalho, não é isso? E aí o próximo, nós temos também o objetivo. Não é? O objetivo ele deve ser muito claro e direto. Não façam muito objetivos enormes. Deixem ele bem claro, com a primeira palavra, com o verbo no infinitivo, terminando a R, ER, enfim, certo? E no item de materiais e métodos, também, aqui está o objetivo. Testar, verbo no infinitivo, testar a capacidade de isolados de risóbios. E então aí, ó, um objetivo bem direto, pequeno, baseado na redução da tensão superficial e aumento da atividade emulsificante. Ali você já falou o objetivo de você estar realizando aquele trabalho. Por que você quer realizar aquele trabalho? Para isso. Eu tenho esse objetivo que eu quero alcançar, né? E aí, logo em seguida, abaixo, você vai usar materiais no seu trabalho, vão ter metodologias que você vai estar lá lendo um artigo, vai ver um livro que você leu, ou você pega uma referência do seu trabalho. E aí você vai ver como é que eu vou aplicar esse trabalho. Bem, eu vou ter um artigo, vou ter um livro, eu sei que se eu aplicar esse método aqui, eu vou conseguir um bom resultado. Então, você vai descrever todos os materiais que você utilizou para enriquecer o seu trabalho, para poder realizar o seu trabalho e a metodologia que também foi aplicada, certo?
Continuando com a estrutura, os resultados, né, professora Cleiciane, também, eles são muito importantes. Aí que está a questão fundamental do trabalho. É claro Isso. que o método é sempre muito importante, principalmente se o método for inovador, que o prêmio é profissão inovadora e gestão inovadora. Mas lembre-se, esse método tão inovador e esse material tão inovador precisam apresentar os resultados também inovadores, é uma questão de coerência e correspondência. Então, os resultados que você alcança com o projeto que você submeteu, que agora você escreveu e que agora vai ser conhecido publicamente, esses resultados são maravilhosos. O prêmio existe em função disso, de conhecer como o seu trabalho, seu projeto alcançou os níveis de educação e aprendizagem, né? E que vão se tornar públicos a partir dos resultados. Então, escreva com critério, escreva com cuidado, escreva com preciosismo mesmo esses resultados. Todas as etapas são importantes, mas nós queremos ver muito o alcance do seu trabalho, do seu projeto inovador. Como a professora mencionou, tudo é um parágrafo contínuo. Então, como ficaria também depois de formatado, a partir dos critérios que estão no edital? Os resultados devem ser apresentar os dados que foram obtidos nas formas de tabela, isso também pode acontecer. Quer mostrar as tabelas, quer mostrar figura, quer mostrar gráfico, isso tudo pode ser anexado ao resumo expandido. Tá? A análise desses dados embasados na conclusão do trabalho, é claro. Tá? Conclusão, devem ser concisas, deve mostrar, é claro, a síntese desses resultados com base em todos esses dados da sua pesquisa. E aí, como fica depois? Fica desse jeito, como você acompanha na tela. Tá? Resultados apresentados de forma breve, porque o resumo expandido, já mencionei para vocês, expandido, mas a escrita é breve. Tá? Apresenta os resultados. Tudo bem? Ficará com esse jeitinho que você acompanha na tela. E aí, vem a última etapa que também, até aqui você já caminhou muito. Ok? Falta só um pouquinho para fechar o seu resumo expandido. Até porque, professora Cleiciane, esses resultados e essa metodologia aplicada no trabalho, ele vai ser divulgado. Vai ser divulgado para outras escolas, para outras realidades, ou para uma escola que esteja com o mesmo problema que a sua escola estava, com a mesma necessidade de implementar algo inovador que a sua escola estava. E aí, a partir desses resultados, né, resultados positivos, metodologia maravilhosa, inovadora, então, essa outra escola, outros professores, outros gestores de outra escola, eles vão seguir o exemplo porque vai estar contido na coletânea Inovadores e vai estar lá todo o material e métodos que você utilizou e os resultados que você alcançou. É uma fase muito importante, é uma fase necessária. Importante também são as conclusões do seu trabalho. Que conclusões você chegou com a aplicação desse trabalho? Seja direto, use frases simples, mas que sejam diretas. Não precisa uma conclusão imensa. Algumas frases que você utilizar, você já conclui porque o seu trabalho foi importante, o que você conseguiu alcançar com aquele trabalho, que foi relevante. Então, e você veja também a estrutura, lembra que eu falei um parágrafo único que nós falamos no início da oficina? Olha aqui, ó, os resultados, acabou aqui, ó, o resultado começou aqui, certo? E ele acabou aqui. Logo em seguida, eu tenho um ponto de continuação e aqui, ó, eu continuo com as minhas conclusões. Então, é um parágrafo único. Quando termina um, já começa o outro. Muito importante. Isso daí também. Logo após o resumo, terminou o resumo. Você fez o resumo. Primeiro, colocou a introdução, colocou o seu nome, colocou o seu e-mail, a escola que você atua, botou introdução, objetivo, materiais e método, não é? Resultados e conclusões. Logo abaixo você coloca as palavras-chave. Você utiliza no máximo 3 palavras-chave, não é? E que lembre o seu trabalho. Estou trabalhando com biorremediação? Trabalha, coloca o nome biodegradação, bactérias. Então, são palavras que quando você lê, alguém lê o seu trabalho, ele vai ser remetido à lembrança do que é que representa o seu trabalho. Então, coloque só no máximo 3 palavras-chave, tá bom? Com relação às tabelas, professora?
Pois é, em relação às tabelas, você pode também utilizar gráficos, tabelas, figuras, mas só um pouquinho de cuidado, porque o edital explica isso também. São consideradas figuras e tabelas, olha, fotos e gráficos, tudo bem? Então, fica atento. Eu quero inserir uma tabela porque faz parte do projeto, principalmente quando eu quero demonstrar, por exemplo, a análise dos resultados. Nós falamos agora há pouco da importância dele. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? É mais fácil a leitura em torno de uma tabela que esses dados, principalmente, esses dados revelam dados matemáticos, estatísticos, por exemplo. Né? Então, eu preciso usar uma tabela. Posso usar, submeter dentro desse projeto, Prêmio Professor Inovador, Gestão Inovadora? Pode, tranquilo. Tá? O que você faz? Monta a sua tabela e inclui, não dentro do parágrafo contínuo, lembra que a professora Luciana acabou de falar das palavras-chave, logo após as palavras-chave, você vai inserir figuras e tabelas. Lembrando, mais uma vez, que são consideradas figuras e tabelas as fotos e os gráficos. Lembrando também, professora Cleiciane, que as tabelas ou fotos e gráficos, eles também devem ser citados no parágrafo contínuo. Ou seja, você chega no parágrafo contínuo, nos seus resultados, nos seus materiais e métodos, aí conforme tabela 1. Aí você coloca aqui a tabela 1, certo? Então, eu já sei que você está se referindo, nós vamos saber que vocês estão se referindo à tabela 1, conforme gráfico 2. Então, ele, além de estar aqui com toda essa estrutura que nós temos aqui, certo? Qual a estrutura? Nós temos o nome da tabela, né? Que é tabela 1, nome da tabela. Nós temos aqui os dados que foram trabalhados estatisticamente. Se você sabe trabalhar também, você consegue dados estatísticos ou no Excel também. Montem sua tabelinha, mas cite a sua tabelinha num parágrafo contínuo que nós já acabamos de explicar também, certo? Adiante, é importante lembrar da última etapa, que dá muita credibilidade ao trabalho, todo o trabalho científico, que são as referências. As referências devem ser trabalhadas, construídas de acordo com as normas ABNT. Então, se você utiliza uma obra com um autor, 2 autores, 3 autores, se é um material de revista, se é revista eletrônica, se é material publicado eletronicamente, se é um material impresso. Então, a ABNT tenta fazer uma espécie de esgotamento das possibilidades, né, de referenciar os materiais. Então, uma olhadinha, é sempre bom dar uma olhadinha na atualização ABNT, o que ela diz a respeito da referência de materiais dentro do trabalho científico. Aqui tem um exemplo para vocês acompanharem. Tá? Então, esse exemplo de referência, por exemplo, é um exemplo que fala da autoria. Olha aí a ordem. Autoria, título, edição, local, editora, paginação. Então, você tem aí os detalhes de construção do trabalho ABNT, porque essa oficina quer trabalhar o planejamento, a organização. Então, nós trouxemos esse exemplo para vocês. Exemplos que vocês também encontram no edital, ok? Então, na dúvida de como construir a referência, dá uma olhadinha no passo a passo de como referenciar trabalhos. Importante dizer que o prêmio se adequa completamente, tanto inovação, tanto gestão inovadora quanto o prêmio Professor Inovador se adequa completamente aos critérios ABNT. Então, fica atento a como referenciar os trabalhos. E se eu citei, é importante referenciar. Isso dá muita credibilidade ao trabalho. Você está dizendo de onde retirou aquela menção, aquela citação, e isso é, dentro do aspecto científico, coração de toda a credibilidade de um trabalho. Na verdade, para que seja contida aquela referência no livro, ela tem que ser citada no resumo contínuo, não é? E tem que ser, como a professora Cleiciane falou, referenciada, certo? Então, como o nosso livro ele tem cunho científico, ele tem o ISBN, ele tem todo o cunho científico, todo um trabalho feito em cima dessa estrutura, então é necessário que, se você citou num parágrafo contínuo, você também cite a referência de onde você tirou. Nessa estrutura aqui que nós estamos mostrando para vocês. Isso é muito importante e isso dá, como a professora Cleiciane falou, uma credibilidade muito grande ao seu trabalho. Pode ser livro, pode ser artigo, revista indexada,
tudo que você pesquisou, você pode colocar site, veja como também cita os sites que você tem acesso. Então, põe lá no resumo, mas também referencia também, bota nas referências. Conforme as normas da ABNT, sempre, sempre, tá? Aí você tem uma série de possibilidades de referência e aqui nós tentamos mostrar algumas. Tá? Aqui, por exemplo, autoria institucional e acesso, como eu faço? Não encontrei autor, mas eu tenho no meu trabalho a necessidade de referenciar um documento que parte de uma instituição, por exemplo, como a OMS. É possível referenciar? É possível. Como eu falei para vocês, a BNT tenta fazer um esgotamento de todas as possibilidades de materiais que tem e que podem servir como base para aquilo que eu estou afirmando dentro do resumo expandido ou mesmo dentro de qualquer trabalho científico. E aqui você tem um outro exemplo, um exemplo de como trabalha, no caso aqui, uma autoria institucional. Isso acontece muito no caso do trabalho para vocês, porque vocês vão citar a BNCC, vocês vão citar documentos do MEC, vocês vão citar documentos institucionais, Secretaria Estadual, Municipal, enfim. Existem vários documentos norteadores no âmbito da comunicação, da educação, e que precisam ser referenciados. Como eu faço? Então, pensando na necessidade mais imediata, dos tipos de documentos que vocês realmente utilizam como referência, segue um exemplo para vocês se basearem. Tudo bem? Bem, aqui é mais um exemplo também. Aqui foi uma citação do e-book com indicação de DOI. Né? Você veja, tem uma sequência, como a professora acabou de falar, tem uma sequência. A BNT, ela sequencia a forma como você vai colocar o autor, a data, o ano. Você segue a autoria, depois vem o título, a autoria aqui, logo após vem o título, promoção da saúde, a construção, certo? O e-book, o local, o ano, né? A paginação, 220 páginas, a indicação no DOI, está toda aqui essa estrutura, e onde é que essa estrutura aqui ela está disponível. Né? E aí também tem o acesso, né? O dia que você fez o acesso. Então, vocês vejam que a BNT ele traz toda uma estrutura de como citar. Você está na internet, citei de um e-book, posso, professor? Acho que eu não pode sim, está aqui. A BNT traz toda essa estrutura e como citar para que realmente tenha um valor científico adequado. Aqui eu tenho uma citação também de dissertação, certo? Dissertação você vai citar o autor, depois o título, né? Aí o ano, paginação, mostra que é uma dissertação, aí um mestrado em biotecnologia, qual é a universidade, Manaus, e a data de defesa também. Então, tem isso daí também, nós estamos... Essa também é uma outra norma da BNT de como citar... uma dissertação ou uma tese, enfim, tem também revistas, né? Então, nós temos alguns exemplos aqui para vocês. Então, é possível citar um artigo e vocês, depois de publicarem, passarão por isso, tá? Vocês serão aqueles que vão ser citados, tá? Então, começa por aí, né? O conhecimento vai evoluindo, o conhecimento vai sendo disseminado. Como que eu utilizo, como que eu posso referenciar um artigo científico? Segue o exemplo que você vê na tela. Tá? É possível novamente fazer essa mesma referência, observando os critérios da BNT, e você acompanha cada passo a passo da BNT transcrito aqui na tela. Então, os autores, se for mais de um autor, lembra? A BNT faz recomendações, cita os 3 autores. E você vai trabalhar o título do artigo, ok? Subtítulo quando houver. Se for uma revista, menciona qual é a revista. Onde ela foi publicada, volume, aí vem os dados, aqueles dados catalográficos da revista, tá? Volume, número e o ano de publicação. Então, o que nós estamos trabalhando aqui nesse primeiro momento é a tentativa de mostrar para vocês quais são os principais materiais que vocês, professores, equipe de gestão escolar, né, podem trabalhar dentro do resumo expandido, tá ok? Então, na dúvida, volta lá, vem olhar aqui, você vai ficar com a sua oficina, vai acessar quantas vezes você quiser, você vai olhar o edital quantas vezes você quiser,
você vai olhar seu material, escrever, revisar, até submeter, ok? Então, na dúvida, vá aos manuais, e aí você pode utilizar esse material como referência para construir o seu trabalho, ok? E após as citações, as referências, tem algo muito importante, nós também queremos conhecê-lo. Você é autor do trabalho, você é primeiro autor, na verdade, né? Porque nós estamos aqui, nós iremos fazer um apanhado, um resumo sobre o autor. Então, além do seu nome estar constando antes do resumo, né, o seu e-mail, nós também gostaríamos de saber o que você faz, né, em que você atua, que área profissional. E aqui nós colocamos Fulana da Silva, nasceu onde você se graduou, possui especialização, ou se quiser colocar que possui mestrado, doutorado, é professor da rede municipal de ensino, da rede estadual, pública ou privada. Põe aqui, nós precisamos conhecer. Tem algum, já participou do prêmio Professor Inovador em algum outro ano? Ou é a primeira vez que você participa? Ou já participou de outros prêmios, já foi premiado? Você é um professor premiado em outros locais? Coloque aqui, nós precisamos, nós gostamos. É muito importante nós sabermos um pouquinho sobre você, autor. Porque quando você, qualquer outro professor, ele for ler o seu trabalho, ele vai ver ele vai também ler um pouco sobre o autor. Além de conhecer o trabalho, vai conhecer também o professor inovador. Vai conhecer aquele professor que teve aquela ideia tão boa que mudou a realidade de uma escola. Mas não precisa se alongar, no máximo meia lauda, certo? No máximo meia lauda, e aí você faz um resumo sobre você. Por isso que nós falamos que é sobre o autor ou sobre a autora. O que é mais legal nessa etapa de conhecer vocês é que tudo você só ganha quando você participa de projetos como esse. Primeiro que você dissemina, torna conhecido um projeto que pode ajudar outras realidades, outras escolas, outros alunos, outros colegas de trabalho. Mas você ganha, você melhora e refina significativamente o seu currículo Lattes, você ganha titulação, né? E é importante que você daqui para frente, porque você será um ganhador do Prêmio Professor Inovador, será uma ganhadora do Prêmio Professor Inovador ou da Gestão Inovadora, que você inclua no futuro, que você acompanha na tela. Olha, eu sou uma ganhadora ou um ganhador do Prêmio Professor Inovador ou Gestão Inovadora. Esse é um título, isso vai para o seu currículo. Tá? Ser ganhador, ser premiado, ganhar em primeiro lugar, segundo ou terceiro lugar, é importantíssimo para a sua trajetória como profissional. E isso, título, isso é importante de ser mencionado nessa publicação, nas próximas que você vai participar. E o bom também que nisso tudo, como a professora Cleiciane falou, além de enriquecer o currículo, você pode participar de outras seleções, mestrado, doutorado, outras seleções, e você já tendo esse capítulo de livro escrito, você tem alguns pontinhos que aquele processo seletivo, aquele concurso, aquela seleção está pedindo, está solicitando no edital. Então, isso já é algo muito bom para você, para o seu currículo. Além de difundir a sua ideia, além de divulgar amplamente a sua ideia, você ainda melhora o seu currículo e ainda ganha uns pontinhos lá num processo seletivo ou num processo de mestrado, processo seletivo de mestrado e doutorado ou de qualquer um outro concurso. Bem, chegamos ao final das orientações de construção do nosso trabalho, do seu resumo expandido. Agora, professora, onde estão contidas essas informações que eu posso ter acesso, além dessa oficina que eu estou assistindo? Bem, isso eu posso responder para vocês, não é? Uma professora Cleiciane. Todos os materiais que foram trabalhados nessa oficina, como os editais e os formulários de inscrições, vocês vão encontrar nas redes sociais da COED, nas redes sociais da professora deputada Terezinha Ruiz, que é a idealizadora desse prêmio. Mas se você quer saber como fazer a inscrição, antecipadamente, não é, professora? Como preencher os formulários, não é? O professor sempre trabalha a orientação e a correção. Então, nós estávamos mencionando a importante organização. Então, leia o edital com carinho, cuidado, prepara todos os anexos isso que vocês encontram no edital e um pouquinho de como você vai trabalhar essa inscrição, como proceder para fazer a inscrição. O professor Fábio Kauper elaborou
uma orientação breve que vocês acompanham a partir de agora. Vamos lá, professor? Olá, gente. Então, a inscrição de cada prêmio será feita via Google Formulário. Tem um Google Formulário para inscrição do prêmio Professor Inovador e tem um outro Google Formulário para inscrição do prêmio Gestão Inovadora. São formulários bastante similares, têm a mesma estrutura. Aqui estamos vendo a interface do formulário do Professor Inovador. Então, logo de início, nós temos aqui um breve histórico e, se você quiser olhar o edital mais uma vez, você pode clicar aqui no link do edital. Tá? Então, clica aqui em próximo. Vamos simular agora a inscrição de um professor. Tá? Então, aqui logo no primeiro momento, nós temos aqui as informações pessoais do professor. Então, onde ele vai inserir o seu nome, inserir a instituição de ensino, se é a Secretaria de Educação, o SEDUC, o CEMED, ou instituição privada, o seu endereço, o CEP do endereço, o RG, data de nascimento, naturalidade, nacionalidade, seu telefone para contato, e aqui bem importante, as categorias, né, que ele está se inscrevendo, que ele pretende se inscrever. Tá? Então, no formulário do prêmio Professor Inovador são essas categorias: Educação Infantil, Educação Fundamental, anos iniciais, Educação Fundamental, anos finais, Ensino Médio, Educação Tecnológica, Educação Inclusiva, Educação Indígena e Quilombola e Educação de Jovens e Adultos, como foi falado anteriormente pelas professoras. Para fazer uma comparação com o formulário do Prêmio Gestão Inovadora, aqui que tem uma pequena diferença em relação a essas categorias, tá? Então, aqui no início também, da mesma forma, as informações do autor do trabalho, e lá, aqui, ó, as categorias, né, de inscrição na Gestão Inovadora já são diferentes. Tecnologia e Criatividade, Cidadania, Cultura Amazônica, Empreendedorismo e Produção Artística e Literária. Vamos voltar agora lá para o formulário do Professor Inovador. Então, uma vez que eu preenchi todas essas informações, eu clico para a próxima etapa. Então, na próxima etapa, aqui em relação aos documentos que deverão ser postados. Então, você tem um item para cada documento que vai ter que ser postado. Por exemplo, cópia da carteira de identidade e CPF. Então, você vai anexar o arquivo aqui e é importante salientar que esse arquivo deve estar em PDF. A ficha de inscrição devidamente preenchida, que é o anexo 2. Tá? Então, vamos mostrar aqui um exemplo de uma ficha de inscrição. Ficha de inscrição devidamente preenchida. Declaração emitida pela escola, secretaria da escola, né, atestando o exercício efetivo do professor e a aplicação do projeto na escola. Lembrando que todas essas fichas elas estão anexadas no edital. Registro de autorização do projeto e o termo de responsabilidade de cessão de direitos e imagens. Vamos pegar aqui um exemplo de um desses documentos. Então, nós temos aqui, ó, registro de autorização do projeto, né? Então, nós temos aqui o nome do projeto, fictício, né? O nome da escola, o nome de um gestor, o endereço, tudo devidamente preenchido, o telefone, tá? As turmas que foram trabalhadas, o período que foi aplicado o projeto, tá? Então, mais uma vez, aí você tem aqui, declaro para os devidos fins que o projeto acima citado recebeu autorização e apoio desta equipe de gestora da escola, e coloca o nome da escola e o nome do gestor aqui, a assinatura dele, tá? Então, tudo devidamente preenchido. Vamos voltar agora para o formulário. Próxima etapa, já estamos acabando. Aqui é bem importante, você vai digitar aqui o título do trabalho. Então, você não vai postar o seu trabalho no formato doc ou no formato PDF. Você vai digitar aqui o título, preenchendo no próprio Google Formulário o título do trabalho, nome da escola, nome dos autores
e-mail institucional, se houver. Você pode inserir a sua introdução aqui, os seus objetivos. Tá? Então, lembrando que pode ter objetivo geral e específico, todos eles aqui nesse campo. Materiais e métodos, resultado, conclusão. A única coisa que vai diferenciar desses itens é a referências bibliográficas. Por quê? Porque elas vão estar nas normas da ABNT. Aí aqui você vai salvar um documento no Word para anexar aqui com as suas referências bibliográficas, todas nas normas da ABNT. Se o seu trabalho tiver anexos como tabelas e figuras, você deve anexar também aqui. Tá? De forma, se for uma tabela, pode ser no formato do Excel. Se for uma foto, pode ser no formato JPG. Ou se for um gráfico também, no formato editável ou em PDF. A foto do autor, né, como foi citado, o campo de apresentação do autor, o autor também tem que mandar uma foto também no formato de imagem, JPG, tá? E aqui, sobre o autor, uma breve biografia. Se houver agradecimentos, e aí você clica em enviar. Ok? Então, da mesma forma será feito no outro formulário de gestão inovadora. São muito parecidos. Obrigado. Bem, chegamos ao fim da nossa oficina de escrita científica para inscrição no Prêmio Professor Inovador e no Prêmio Gestão Inovadora. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, se liguem nos formulários, vejam, leiam o edital. Você, professor inovador, você, professor, você, gestor, se torne um professor, um gestor inovador. Porque vocês têm muito a ganhar com isso. Além de difundir, disseminar as práticas inovadoras de cada um de vocês, as práticas inovadoras que cada um aplica na sua escola, na sua comunidade escolar, na sua sala de aula, vocês ainda têm muito que ganhar com isso. Por quê? Porque além de estarem disseminando essas práticas também elas são publicadas, melhorando assim seu currículo, facilitando com que o senhor participe de seleções e estejam com pontos à frente, pontuem nessas seleções, né, de mestrado, de doutorado ou de outros concursos. Então, para o currículo, professor, também é maravilhoso. Então, participe conosco, venha você, professor, gestor, ser mais um professor ou um gestor inovador. Esperamos que essa oficina tenha contribuído grandemente para esclarecimento das dúvidas e ainda se você não tiver alguma coisa a tratar, alguma dúvida que ainda ficou pertinente, no início dessa oficina você viu e acompanhou toda a nossa equipe da Comissão de Educação. Então você pode nos acionar através da rede social, pode ir até lá, enfim, nós estamos abertos a todas as demandas, todas as suas necessidades em relação aos dos prêmios, Prêmio Professor Inovador e prêmio agora, o Prêmio Gestão Inovadora. Contamos muito com a participação de vocês, a participação de vocês é muito importante para nós, ok? E aguardamos vocês. Até. Aguardamos vocês. A Comissão de Educação, através da deputada professora Terezinha Ruiz, está à disposição de cada um de vocês, professores e gestores, para ajudá-los a se inscrever nesses prêmios. Se inscreva também. Muito obrigada. Até.